é o ângulo da rua mais inclinada do mundo? Qual é o ângulo de inclinação em relação ao horizontal, né? Enfim, né? Qual é o ângulo de inclinação da rua mais inclinada do mundo? 80? 80 graus? É. Que jeito? Não. não é. Tu vai saber se é a mais inclinada? Uma rua. Ó, deixa eu melhorar a pergunta. Tipo assim, Deixa eu só. fala uma rua. Deixa eu só digitar um negócio aqui que não tem nada a ver com o Google. Vou digitar aqui um negócio, nada a ver com o Google. Já tá colando já, né? Não, tem cola. Tá, eu defini melhor a pergunta. Não é um barranco, né? É uma rua, quando fala a palavra rua, quer dizer uma rua oficial, enfim, pavimentada, que tem. Então, enfim, né? Uma rua, né? O Gabriel tá pesquisando ali. Passa o carro. Se passa carro, eu não sei, mas é uma rua, né? Não é um, tipo, um barranco, qualquer coisa assim. Eu tava falando no WhatsApp, não tô... 45? Eu vou... Não, eu vi uma coisa, acho que é 19. É uma rua que ela é cheia de curvas, não lembro que lugar que é nos Estados Unidos. É isso? Não é nos Estados Unidos, mas é 19 graus de inclinação. É porque nunca mediram a rua aqui do lado de casa. Quase 45, quase. Tem que 90 medir. graus, né? Tipo, Tu precisa subir de rapel pra poder verificar, né? A rua. Enfim, é 19 graus, né? Como o Jean falou, mas não é nos Estados Unidos, é uma rua na Nova Zelândia. Ela é registrado, né? Se tem uma com uma inclinação maior em algum outro lugar, né? Mas é o registro que se tem. É essa rua da Nova Zelândia com 19 graus de inclinação. Uma coisa interessante, parece pouco, né? Não sei se vocês, todo mundo já conhece, né, alguma rua na cidade de vocês, ou em alguma cidade que vocês visitaram, que é aquelas ruas que chega a dar medo, né, do cara querer subir de carro ou alguma coisa assim, né? E geralmente... Quando o cara tá a pé, todas elas são... Qualquer inclinação é muito... Pé, todas elas são 90 graus quase. Qualquer inclinação já é demais, né, cara? Na verdade, se eu pedisse para vocês estimarem, né, essa rua, por exemplo, né, se a pergunta fosse um pouco diferente, eu pedisse para vocês, estime a rua que tu já passou, assim, que tu conhece, que tu acha a mais inclinada que tu já viu, assim, ao vivo e tal, ou que tu já passou por ela. Quanto que vocês estimariam, mais ou menos? Esquecendo esse valor de 19 graus, que é a mais inclinada do mundo, assim. Sei lá, mais de 45, com certeza. Esse que é o ponto interessante da questão, né? Geralmente a gente estima um valor bem maior do que é a inclinação de fato, né? Em graus, né? Então, para a maioria das pessoas que você perguntar isso, eles vão estimar um ângulo muito absurdo. Se tu imaginar, cara, 45 graus é metade aqui para chegar a 90, que é a vertical, né? Não, geralmente fica fácil tu pensar. Tu pensa um negócio de 2 metros para frente e 2 metros para cima. Não dá para subir. Sim, pois é, né? Uma elevação de 2 metros, né? Em 2 metros, né? Que você se desloque na horizontal, se desloque 2 metros na vertical, né? Muita inclinação, né? Então, geralmente a gente estima, né, esse ângulo exagerado para as ruas justamente por isso, né? Porque a elevação é grande. Mas essa elevação é grande porque o comprimento é grande, né? Da rua. Então, do começo da rua até o final lá da subida, daqui a pouco, tu tem uma elevação razoável, né? Só que, claro, o comprimento da rua é grande também, né? E como você define a inclinação, né? A relação do quanto elevou, ou seja, da altura, pelo quanto foi para o deslocamento horizontal, né? Enfim, né? Aquela história, cateto oposto, cateto adjacente ali, né? A razão, né? Entre o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Você calcula a declividade ali, enfim, né? A tangente do ângulo, né? Então a estimativa geralmente é muito exagerada, né? Eu tava olhando umas imagens aqui da rua. Nossa, tipo, tu não diz que é só 19 graus, é muito... Sim, parece muito mais, né? Eu conheço ruas em Erechim, ali o Gabriel também é de Erechim, cara. Aquela que tem no São Cristóvão ali, logo chegando na cidade de Erechim, assim, tu chega, tu entra na... Cara, se tu pedir uma estimativa para qualquer pessoa, ele vai dizer, cara, isso aqui tem 40 graus, mais de 40 graus de inclinação. Que a impressão que você tem, né? Mas é justamente por causa da elevação, né? Ou seja, o comprimento dela é grande também. Então acaba que tem uma elevação grande. Passar de um valor, carro nenhum já subiria, porque o coeficiente de atrito, né? O pneu e o chão, ela não seria suficiente para fazer com que o carro ande, ele ficaria derrapando, né?
Então, se tiver uma inclinação muito grande, o carro não sobe. Existe um limite, inclusive, existe uma regulamentação que impõe limites, né, de inclinação para ruas. Daí também tem vários padrões, né? Tem limites para rampa de cadeirante, enfim, tem várias questões que se põem limites, né, legais, porque justamente daí você teria uma dificuldade de subir, né, com o carro. Outro exemplo... das rampas de cadeirante é 2%. Eles não sei. são enormes. Pois é, e que eu saiba também, a rampa de cadeirante, eu acho que ela tem uma relação com o comprimento também. Não é só um valor de inclinação para todas as rampas. Se é aquela rampa que é só para você pular o meio-fio, tá, eu não tenho certeza disso que estou falando, é alguma coisa que eu li por cima só, tá? Mas até onde eu sei, aquela que que é só para pular o meio-fio, que é um comprimento curto, ela pode ser um pouco mais inclinada, né? Porque a distância, o comprimento é pequeno, né? Tá, o impulso você consegue superar aquilo. Já se você tem rampas de maior comprimento, já a inclinação o limite é menor, né? Enfim, de inclinação. E você precisa ter pontos onde ela é plana também, né? Tipo um descanso no meio do caminho. Quando é muito comprido, né? Gostei da ideia do Eduardo aqui no chat, ó. Imaginou descer de rolimão o negócio aqui, rapaz. Essa da Nova Zelândia ia ser legal, cara. Baldwin Street, 350 metros de comprimento. Um comprimento razoável também, né? Acho que a melhor forma de descer é de papelão. Bota um papelão e desce. Rapaz, tu vai chegar lá embaixo de papelão. No asfalto do descer de papelão é meio... Passa um sabãozinho, né? Tranquilo. O que vai chegar lá assim, cor da bunda? 350 metros, tu falou, Marcos? Sim. Quanto que é o comprimento de uma quadra? Isso dá uma quadra mais? Dá bem mais. 300 mais, metros. tem mais ou menos 100 metros. É uns 100 metros, né? Uma quadra, né? Geralmente, né? Dá mais de 3. Depende, né? Mas acho que o padrão é uns 100 e poucos metros, né? No máximo, né? O tamanho de uma quadra, né? Então, 3 quadras com essa inclinação aí acho que pegaria uma velocidade razoável. Podia ser outra pergunta também, né? Ou seja, qual a velocidade, né? Aproximada, né? Que alguém de skate aí conseguiria atingir descendo o skate. Não sei se é muito seguro. Tinha que ser aqueles... Como é que é o nome daquele maiorzinho? Uma bicicleta? Tem o Longbird, né? Uma coisa assim, não sei se falei o nome certo. Do quê? Aquele skate um pouco maior, aquele skate que é um pouco... Longboard. As longboard. Longboard, sim. Que é um skate um pouquinho maior, né? De repente o cara não se mate na descida, né? Eu acho que eu vou pegar o meu skate e vou pra lá, pra Nova Zelândia, testar isso. Só pra em média velocidade. Beleza. Só pra fazer uma previsão, faz uma previsão teórica, calcula qual seria a velocidade, considerando a resistência do ar, tudo. E daí tu mede. A distância que o Marcos vai voar também? Também, né? Testar em média. Botar um sensor numa parede no final pra calcular a força do impacto, né? Bom, então, segunda pergunta, pessoal. Essa segunda pergunta aí, acho que é uma pergunta já famosa, enfim, na física, né? Tem até uma música, né? Uma hora dessa eu tenho que fazer o clipe da música dessa pergunta aí. Mas a pergunta é a seguinte, né? O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? O chumbo, depende? se considerar num campo gravitacional onde tem atmosfera e tu considerar um empuxo. Vai ter atmosfera? Assim, tipo, a pergunta ela é mal feita de propósito, né? Falta condições, né, nesse processo, né? Então, a ideia é a gente ir construindo essas condições, né? Quando eu falo em peso, né, o que pesa mais, né, também implícito, né, ou melhor, vou explicar melhor isso, né, o que eu estou querendo dizer é o processo de pesagem. Muitas vezes se toma como análogo, né, a força gravitacional com o peso. Mas se você for muito rigoroso mesmo na tua definição, tu vai ver que historicamente, quando a gente fala em peso, em pesagem, a gente está associando isso ao processo de pesagem, ou seja, você colocar o treco em cima de uma balança, né, e medir esse negócio, tá? A força gravitacional, daí você calcula lá com a lei da gravitação universal de Newton, né? A força gravitacional que atua no chumbo e no algodão, né? Vamos supor, a interação entre ele e a Terra, né? Por exemplo.
Agora, o processo de pesagem tem a ver com você botar numa plataforma ali, né? E ela vai medir essa força, né? Que a plataforma está fazendo para sustentar, né? Esse objeto aí. Essa é a primeira condição, né? A segunda, acho que o Marcos falou ali, se puder repetir, né? A atmosfera. Se tu tá num campo gravitacional e se nesse campo gravitacional tá presente a atmosfera. Tá, vamos no primeiro. Tá, se não tiver campo gravitacional, qual que é a resposta? Não existe Aí não peso? tem peso. Não teria peso. Daí não pesa, né? Então não tem peso, não faz sentido. Tá, então a primeira condição a gente tem que colocar, né? Ou seja, vamos medir num campo gravitacional, senão o processo de pesagem não faz sentido, né? Tem ar ou não tem ar? Vamos supor Não que... sei. Tu que tá fazendo a pergunta? Se não tiver peso, é difícil a gente pesar. É difícil, né? Assim, na verdade, essa pergunta ela é mais difícil de ser respondida do que ela parece, né? Porque, primeiro, tem um passo antes de você falar do peso disso. Porque quando eu falo 1 quilograma de um quilograma de outro, eu estou falando que os dois têm a mesma massa, né? Sim. Não quer dizer que exatamente eles vão medir o mesmo peso, né? Eles têm a mesma massa. O primeiro problema que a gente precisa resolver para responder essa questão é como foi definida essa massa. Ou seja, como que eu medi para me garantir que os dois têm 1 quilograma? Em que condições, em que situação? Daí volta de novo, tinha ar, tinha enfim, né? Ou seja, quando eu fui definir esse 1 quilograma, antes de comparar na balança, né? Tipo, um em cada pratinho da balança, assim, antes de fazer esse experimento, como que eu me garanti que os dois tinham 1 quilograma? Eu fiz a medição separadamente, por exemplo, mas eu fiz num ambiente que tinha ar, que não tinha ar, no campo gravitacional, de preferência, né? Porque daí você usa o campo gravitacional para pesar, né? Então tem duas possíveis respostas. E as penas vão estar compactadas ou vão estar espalhadas? Solta. Tem isso também, né? Vamos supor que as penas elas vão se acomodar num volume assim sem compactar muito, né? Ou seja, elas vão ter um volume bem maior do que vamos supor, elas vão ter de qualquer forma um volume bem maior do que o chumbo, tá? Mesmo que tu compacte ela, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é praticamente impossível você conseguir apertar tanto, chegar no limite de ter o mesmo volume. Não sei também, né? Mas eu vou fazer isso. Então vamos supor, né, que tem um volume bem maior, né, o algodão do que o chumbo. Só para constar que eu acabei de me ligar de que as penas viraram algodão virou pena que virou algodão de novo. Ah, é, né? Eu comecei falando do algodão, daí virou Vocês pena. ligaram, vocês trocaram de pena para algodão algumas vezes durante Boa observação, Eduardo. Vamos manter o mesmo treco, tá? O começo da pergunta era algodão, tá? Que é a pergunta que tá aqui. Então, vou manter o algodão, tá? É 1 quilograma de algodão, 1 quilograma de chumbo. Considerando que o algodão tem um volume bem maior, né? E o chumbo um volume bem menor. O primeiro ponto dessa pergunta é o seguinte: como que você mediu para se garantir que ambos tenham 1 quilograma? Tipo assim, se essa medição você fez, vamos supor, numa balança, e você mediu num ambiente onde, óbvio, tem um campo gravitacional, mas se você fez num ambiente onde existe atmosfera, né, ou seja, isso está imerso no ar, né, então vai ter aquela força que a gente conhece, vertical de baixo para cima, chamada empuxo, né, que é, em resumo, tá, só para não entrar em detalhes aqui, né, é a força lá responsável por um navio flutuar, por um balão de ar quente subir, enfim, né, essa força empuxa é uma força vertical, enfim, no sentido contrário aí à força da gravidade. Então... Pode tirar o Giovanni da chamada, tá fazendo palhaçada. vamos começar a dar punições, né? Perde um ponto. Que, cara, parece meu irmão careca aqui que eu fico normal agora. Não, normal a gente não espera. Normal. Não, normal a gente nunca espera, né? Porque... Mas a gente esperava o teu normal, pelo menos. Tá, voltando para a pergunta, pessoal. Então, primeiro ponto, se tu medisse 1 quilograma num lugar onde tem atmosfera, o que vai acontecer? Tu já vai ter esse empuxo que vai ser maior no algodão, porque ele ocupa um volume maior. Então, tu vai ter que colocar mais massa de algodão para compensar isso e equilibrar os dois para ter a medição do peso igual para os dois, para se garantir ambos têm 1 quilograma. Se tu medir isso numa balança do tipo de plataforma, usando a gravitação, num ambiente com atmosfera, vai acabar que a massa de algodão vai ser maior do que a massa de chumbo para compensar o empuxo.
Então, a condição inicial que você está tendo já é uma condição que tu mediu na atmosfera. Então, quando você medir de novo na atmosfera, vai continuar dando o mesmo peso. Não sei se deu para me entender. Sim. Então, tem uma situação onde o peso vai ser igual, que é aquela situação onde, inicialmente, eu defini esse 1 kg pelos mesmos mecanismos e com as mesmas condições que eu vou medir no meu experimento. Então, vai coincidir de novo. Agora, tem uma outra condição inicial de você definir esse 1 kg de cada, entendeu? Que é você medir 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, também com uma balança, também usando a relação do campo gravitacional, mas num ambiente onde não tem ar, ou seja, no vácuo. Daí você se garante, né, que com as devidas aproximações, considerando a rotação da Terra, que também afeta no processo de medição, né? Enfim, você se garante que os dois ali, né, vão ter basicamente o peso coincidindo com a força gravitacional, vamos dizer assim, considerando rotação e outras coisas. Daí, quando você tirar esse 1 kg e botar no ambiente onde tem ar, aí o que vai acontecer é que o chumbo vai pesar mais. Ok? Porque daí o empuxo vai ser maior no algodão do que no chumbo, e antes os dois estavam equilibrados no vácuo. Quando você colocar o ar, o chumbo pesa mais do que o algodão. Então tem essa questão aí. Como que eu meço inicialmente esse 1 kg? E vai mudar a minha resposta depois, né? É aquilo que a gente chama de peso real e peso aparente, né? Normalmente a gente usa isso em líquidos, que é mais comum de pensar o empuxo, mas ele existe também no ar, né? Isso é mais comum, tipo, lá no ensino médio, a gente estuda empuxo, geralmente aplicando mais nos líquidos, né? Inclusive ele está geralmente dentro do conteúdo de hidrostática lá, né? Então, mas no ar o empuxo também existe. Ele que é responsável por um balão de ar quente subir, por exemplo, né? Então ele existe também, né? E outra coisa também que a gente nem sempre se dá conta é que a gente muitas vezes iguala o peso com a força gravitacional, né? E tem, na verdade, um processo de pesagem, que é geralmente quando a gente fala em peso, a gente está falando em processo de pesagem, você tem que fazer em alguma condição, né? Ou seja, se tem ar, tem um empuxo que tu teria que levar em consideração, se tu for muito rigoroso, né, no teu processo, na tua análise. Mas também tem a rotação da Terra, por exemplo, né? Se você mede no Equador, a medida do peso vai dar menor do que se você medir lá no eixo de rotação da Terra. Então, a rotação da Terra gera essa tendência, né, centrífuga, que alguns chamam de força fictícia, né, que é essa tendência de saltar para fora pela inércia, né, isso é uma característica de um sistema acelerado, né. Isso tem um efeito maior ali na linha do Equador, ou próximo da linha do Equador, e exatamente no eixo de rotação não existe esse efeito. Então, o teu peso também dá menor na medida da balança devido à rotação da Terra. A pergunta é complexa, né, quando tu fala, né, ou seja, o que pesa mais quando eu coloco numa balança, né? Em resumo, qual que é a resposta? Várias possíveis, né? Essa que é a graça Depende. Essa que é a graça da pergunta, né? Depende principalmente de como você define inicialmente essas quantidades de 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, né? E daí como tu mede depois, né? Se tu mudar essas características do meio, né? Com ar, sem ar, com rotação da Terra, sem rotação da Terra, Terra plana. Não, esquece isso. Enfim, né? Eu ia fazer a zoeira agora. Na verdade não existe. Vamos deixar quieto. Tem coisa que é melhor não cutucar. Tem coisa que, né, não vale a pena, né? Enfim, próxima pergunta, então. Por que o matemático estatístico, que o cara que estuda estatística, viaja sempre com uma bomba no avião? Porque o estatístico viaja sempre com uma bomba no avião. Porque senão o coração Acho que eu não sei. funcionaria. Ele tem uma Não. bomba de sangue. E o coração? Nossa. Tirou o coração, colocou uma bomba elétrica ali que funciona, né? Pra bombear o sangue. Eu não preciso uma resposta, mas o que tem a ver com matemática e estatística que eu não sei, né? É só uma pessoa aleatória. Qualquer um pode Tá, ser. mas não é aleatório, é um matemático estatístico. Por que ele viaja sempre com uma bomba no avião? Não é porque ele gosta de tomar chimarrão. É a relação com a estatística. Também que deve ser saudável, né? Mas Porque ele gosta muito de chocolate. Nossa,
E, novamente, e a relação com a estatística? Estatisticamente é muito. É bem simples, porque todo matemático é burro e vai querer ser preso na alfândega. Hã? Oi? Cara, ó o preconceito, Ah, né? deixando o preconceito com os matemáticos de lado, tá errado. Deixa eu ver. Seu tio sabe responder aqui. Eu vou pesquisar Ah, no não, Google. vai consultar, mas jogar no Porra. Google. Não. Atira ele, Eu acho que eu sei, posso falar? Eu voto pra Olha, tirar. pesquisou no Google também, né? Não precisa. Tá, É que Botei ele. estatisticamente é muito difícil uma pessoa ter uma bomba no avião, né? Sabia não? Imagina então a estatística de ter 2 bombas no avião. boa. Muito menor. Muito bom. Muito Então se eu Boa. usar a minha, Eu acho Ótima. que Agora tem a ver com estatística, né? Ou seja, eu vou e seguir é a o linha, certo de bomba. eu vou seguir a linha do Jean. na verdade, essa resposta é tudo que eu tinha, mais ou menos, né? Ou seja, tipo, Ah, eu a acho que deve probabilidade ser de ter porque- duas. Eu pensei numa boa. Acho que deve ser porque de todos os acidentes que avião caíram, nenhum tinha uma bomba a bordo. Então deve ser por Também. isso. É Olha, tu que deu usando essa a resposta. ideia de Não foi uma tem pessoa do várias, Yahoo. Nenhum teve uma tem bomba a bordo. várias respostas possíveis, na verdade, né? A do Jean faz sentido, que tem a ver com estatística, a do Giovanni também, né? A do Gabriel, não, todo matemático qualquer. Não, né? Nem vou Não, Mas não, enfim. Não, nada. nem vou Censura. Mas enfim, a que eu tinha assim, né? A probabilidade, né? Se você calcular a probabilidade de ter uma pessoa, como o Jean falou, com uma bomba no avião é muito pequena. O Giovanni falou, a probabilidade, ou de todos os aviões que caíram, nenhum tinha uma bomba, uma pessoa com uma bomba a bordo. Então o meu avião não vai cair. Faz sentido, né? Tem uma outra, que é o que eu tinha anotado aqui, que é o seguinte. Mas nenhum não é muito avião. É bastante. né? Nenhum deles tem bomba, não é muito avião. Será que nenhum Algum tinha deles mesmo? tinha. Qual a fonte dessa tua informação, né, Giovanni? Como é que Meu tem Deus, um- fonte. Arial. Eu mesmo. Outra possível resposta. A probabilidade de uma pessoa já é baixa, né? Porque poucos aviões que aconteceu essa questão de terrorismo, pessoas com bomba a bordo, né? Mas ainda assim existe, né? Agora, a probabilidade de ter 2 pessoas com a bomba do avião é praticamente zero. No mesmo avião, 2 pessoas com uma bomba. Então, matemática e estatística, ele já vai com uma bomba, porque daí a chance de ter outra pessoa com uma bomba lá é praticamente zero, né? Entendeu? Ele sabe que ele não vai explodir, é isso. Não, e já que a probabilidade é praticamente probabilidade zero de de ter 2 pessoas com a bomba, ele já vai com a bomba. Daí, como a probabilidade de ter 2 é zero, já tem uma, né? Não vai ter 2. Ah, merda, né? Tudo bem, né? Pergunta horrível, né, cara? Tirar pra editar depois de tirar essa aí. Mas teve respostas piores, então. Teve piores. Tá, então. Essa é a última agora, né? É a última pergunta. Essa é a última pergunta. Depois de 3 horas quase gravando aqui, né? Última pergunta. Tentando gravar. Uma boa parte do tempo é tentando gravar, né? Essa aqui a gente vai até meia-noite, então, né? Sim. O que aconteceria se o personagem do filme Meu Malvado Favorito, o Gru, é Gru não, o nome dele, Não sei. roubasse a lua? Ela. Só pra contextualizar, lembra que tem o filme do Meu Malvado Favorito, que ele tem um plano, um dos filmes, não sei qual é, tá? Que ele tem um O plano primeiro. lá de roubar a lua. O primeiro, né? Tá. É. Ele tem um plano lá, enfim, de roubar a lua. Ele é um cara do mal, sei lá, não lembro direito também, faz tempo que eu assisti. Ele tem um plano de roubar a lua. O que aconteceria se ele roubasse a lua, de fato? O que aconteceria na Terra, né? Primeiramente, eu não ia poder roubar e dar pro meu amor. Que merda, hein? Nossa. A referência? Qual que é a Tá referência? vendo aquela lua que é isso? Tá bom. Nossa. Essa foi pior do que a do matemática e estatística. Não. Ali. Foi pior. Alguém pega a bomba da matemática e joga lá na casa do Gabriel, só que lembra de colocar ela armada pra detonar. Nossa, que violência. Por que tanta violência, rapaz? Tanta violência. Primeiramente, a gente ficaria sem lua. Primeiramente, sim. Primeiramente. Faz sentido. Será? Aonde Seguramente, queria guardar primeiramente. esse negócio? Perfeito. Ele diminui. Pra onde queria levar? Tá, mas ele encolhe, né?
Mas o que significa encolher? Mantém a mesma massa e só aumenta a densidade? Ia virar um buraco negro. Caralho! Eu ia dizer, de novo gerar um branco Parece negro. bom. Acho que não tem massa para isso, mas ia ficar bem denso, ia ter... Ia E ficar daí bem pra onde que pesadinha. ia mudar a densidade daí. Se esse só encolher do filme seria só você reduzir o volume, né? Ia continuar a mesma massa e ia aumentar bastante a densidade, né? E daí ele ia levar para onde, como diz a pergunta do Gianni? Se ele botasse na mochila e trouxesse para a Terra, o que ia acontecer? Não, como que ele ia conseguir trazer, pra começar a ser muito pesado assim? É um problema prático, né? Mas vamos Os supor Minions que... fazem, né? Os Minions, eles conseguem. Vamos Estão supor que complicando tem coisa algum... fácil. Vamos supor que de alguma forma ele consiga trazer para a Terra a Lua. Eu nem tinha pensado nesse panorama, tá? Agora me deve dar pergunta. Foi para esse lado, né? Tipo, se ele trouxer para a Terra, vai dar uma coisa meio ruim, né? Em primeiro lugar. Provavelmente daria uma coisa bem ruim. Mas se ele conseguisse Essas de alguma forças de forma. maré, né? Tudo voltado para um pontinho aqui, tipo, eu tô com a lua. Não, No maré. e a maré, Não, né? e segurar ainda assim, né? Tipo, vai maré, manter né? a massa. Segurar assim ainda. Segurar isso aqui. Eu queria segurar na mão, né? Não. E se mantesse a densidade e ainda ficasse em órbita? Como assim? No mesmo. A Não gente entendi. só escolher. Não, da densidade não, desculpa, se manter a massa e ficar em órbita ainda a Lua. No mesmo lugar que ela Diminuiu ela, tu manteve a massa e ela ainda tá em órbita. no mesmo raio normal, só não tirou ela do lugar, só encolheu ela. Isso. Ou tu ajeita o raio pra... Não. Manter, só encolhesse ela. Lembra que a gravitação newtoniana, ela te dá a órbita pela interação do centro de massa até outro centro de massa, né? Então, se Então, você mudaria. encolhesse, por exemplo, a Lua numa área tipo do tamanho de uma bola de tênis, e ela mantesse na mesma órbita, a interação gravitacional dela com a Terra ia se continuar praticamente a mesma, né? Não ia alterar Mas aí basicamente. ia ter uma direcionalidade maior. Nessa distância, eu não sei se tanto, É longe, né? se ia ser tão significativo, né? Tipo, a força gravitacional entre ela e a Terra, a princípio, pela mecânica newtoniana, não ia mudar basicamente nada. Talvez alguma muito pequena correção, né? Não sei. Né? Mas, a princípio, se você encolher ela e manter ela na mesma distância com a Terra, o centro de massa dela com o centro de massa da Terra, a força gravitacional continua a mesma. Então, a órbita dela não alteraria basicamente nada, de forma significativa. Acredito que as marés, que é um efeito importante, né, da Lua, a princípio, eu acho que não teria muita modificação, porque ela está a uma distância grande, né? A relação da distância dela com a Terra para o diâmetro dela é uma relação... Enfim, eu não lembro quanto é o diâmetro da Lua. Da Terra é 12 mil e poucos quilômetros, quase 13 mil quilômetros. A Lua é bem menos do que isso, né? Então, e ela está quase 400 mil, né? Falando em aproximação, é 380, ela vai pedrada 1.000 quilômetros, né? Mas, vamos falar em aproximação, é quase 400 mil quilômetros, né? Para menos de 10 mil quilômetros de diâmetro, então não sei se teria uma alteração efetiva em qualquer tipo de evento, assim, perceptível, né? E o mais importante, o que isso afetaria no meu horóscopo? Você vai mudar a Lua ou você vai mudar meu horóscopo? Daí eu não faço a mínima ideia, cara. Tá, mas olha só, voltando. Uma coisa que talvez poderia afetar, a Lua não se tornaria uma lente gravitacional daí? Com essa concentração toda de massa? Pode ser. Eu teria que explorar melhor a situação, mas de repente sim. Mas eu não sei o quanto de efetivo seria essa curvatura, né? Essa deflexão, pequeno, né? essa deflexão da luz ao passar próximo na vizinhança da Lua. Eu ainda não sei se seria tão significativo assim, porque a massa dela não é tão grande de qualquer forma, né? Então, por mais que você encolha ela, né? Por exemplo, o Sol, né? Vamos extrapolar para um outro extremo, né? Do nosso sistema solar, né? Se você pegasse o Sol e fizesse isso também, né? Encolhesse ele numa região muito pequena, tu poderia até, isso é impossível, né? Fazer na prática, mas vamos extrapolar as possibilidades físicas da coisa, de alguma forma, sei lá qual forma, conseguir se encolher, né? O Sol também, tu poderia chegar no limite, inclusive, de fazer ele virar um buraco negro, né? Sim. E daí vem de novo uma outra concepção um pouco equivocada que as pessoas têm sobre buracos negros, né? Se o Sol virar um buraco negro, então ele vai engolir tudo que está ao redor e tal, né?
Não é bem assim, né? Ou seja, tu tem que se aproximar o suficiente do buraco negro para você, né, cair, entre aspas, nele, né? Ou seja, adentrar o horizonte de eventos ali, né? Mas, por exemplo, se o Sol encolhesse ele ao ponto de ele virar um buraco negro, por exemplo, também não afetaria muito as órbitas dos planetas. Com pequenas correções, talvez, mas a gente não ia ser engolido, todo o sistema solar engolido pelo Sol, né? Essa concepção de buraco negro como algo que sai por aí, enfim, devorando tudo que é estrela, galáxia, planeta, é uma concepção um pouco equivocada, né? Mas talvez Mercúrio não seria engolido? E por que ele não é agora? Porque, a princípio, a massa, tu vai só encolher ele, né? Mas a gravidade não fica muito forte? Não fica mais forte? Mas tu não acrescentou massa nele, tu só encolheu a massa que já estava lá. Mas justamente, a gravidade é espalhada por todo o espaço. Agora, se tu encolher num pedaço muito pequeno, a gravidade não vai estar concentrada naquele ponto? Sim, mas ela vai continuar espalhando do mesmo jeito. Se considerar, por exemplo, o Sol esférico, né? Que é a ótima aproximação que a gente faz, né? Uma esfera. Você tem a divergência do campo, né? Ou seja, que ele vai espalhando, né? E você desenha isso geometricamente partindo do centro, né? Do centro de massa, do Sol, né? E espalhando. Então, se o Sol está distribuído num volume grande ou tudo num ponto, a divergência continua basicamente a mesma, né? Sim. Então, a distância que Mercúrio está ou que a Terra está, você vai estar num ponto onde a intensidade do campo gravitacional não vai mudar praticamente nada. Pelo fato do Sol estar toda a massa dele encolhida num volume pequeno ou ele está normal como ele está hoje, né? Então, basicamente, não teria alteração nenhuma das órbitas, né? Devido a esse evento. E não, esse buraco negro não sairia engolindo, devorando todas as coisas, né? Só os objetos que se aproximarem o suficiente dele, né? Normal, como o Sol também faria, né? Se tu chegar muito perto lá, desligar os motores e tudo, você vai cair no Sol, né? Sim. Então, dependendo da distância que... Talvez você queime um pouquinho antes. Claro, né? Mas tipo a Terra, né? Vou dar um exemplo melhor, né? Tu chega próximo à Terra e desliga e deixa tudo quieto, você vai sendo atraído pela Terra, né? Se eu abandonar essa caneta aqui e soltar, ela vai cair a Terra. Se tu só extrapolar isso para uma escala um pouco maior, que vai acontecer o mesmo fenômeno, né? Mas se o Sol virasse um buraco negro, a gente ia morrer. Certamente. Tem até por outras razões, tem a questão da radiação e tal, né? Enfim, né? A gente não teria luz. Tem vários outros problemas, né? Não entrou no mérito de a gente conseguir sobreviver com isso, né? Entrou no mérito se teria mudança nas órbitas ou não, né? Mas provavelmente a vida não ia ser muito fácil de sustentar no planeta como é agora. Né? Agora já não é. Agora já não é, né? Podia ser pior, né? Por exemplo, a Lua poderia ser roubada, né? Como era a pergunta, a gente sabe, é legal que a gente fica no assunto, né? Tipo, a gente não se desvia do assunto. Nunca sai do assunto, assim, né? A pergunta era se o meu malvado favorito lá, o personagem lá, roubasse a Lua. Bom, eu não ia mais poder cortar o cabelo, porque eu não ia saber quando não ia mais saber qual fase cortar o cabelo, né? Tem esse problema também, né? Também tem esse problema. Mas daí não ia. Isso não é sério, tá? Só pra quem tá assistindo o vídeo. Isso é uma piada, tá? Não acredita nisso, tá? Só pra constar. O editor coloca um badunç. Bota alguma coisa ali depois. Uma tarjinha assim, ironia. As partes de ironia, assim, vai que alguém não entenda a ironia, vai pegar mal pra nós. Mas, enfim, né, tem várias coisas que poderiam acontecer, né, na verdade. A gente já extrapolou algumas delas, né? Por exemplo, se o meu malvado favorito encolhesse a Lua, né, o que aconteceria? Se ele encolhesse e trouxesse para a Terra, pô, imagina o quanto ia aumentar a interação gravitacional, né, devido a essa proximidade, tu ia ter marés absurdas e, enfim, fenômenos, mudança de inclinação do eixo de rotação da Terra, tu ia ter um monte de fenômeno muito louco se você conseguisse, né, de alguma... Tortar, ó, botou o pezinho. Tipo, tu ia ter uma interação gravitacional muito intensa que não tá agora. Então, ia mudar um monte as características de órbita, de inclinação, de eixo de rotação, um monte de coisa. Mas, tá, excluindo isso, vamos delimitar um pouco o problema, porque senão nós vamos ficar muito tempo viajando. Então, vamos supor que ele simplesmente faria a Lua desaparecer e levasse ela embora. Daí já cria uma situação um pouco mais bem delimitada, né? Tipo, vamos supor que se a Lua deixasse de existir.
O meu malvado favorito era mais para contextualizar, mas chegamos em discussões interessantes, né? Se encolhesse a Lua, né? Como era a proposta do filme que iria acontecer, né? Pois é, eu já ia perder de novo o Damiado. E eu já ia perguntar se aumentasse a Lua, mas deixa essa pra outra. Já exploramos bastante essa situação de encolher e tal, né? Mas assim, imagina se só desaparecesse, se ela deixasse de existir, alguém fosse lá, pegasse a Lua e tirasse do sistema solar, sei lá, roubasse a Lua e levasse ela para muito longe ao ponto que ela não interage basicamente mais gravitacionalmente com a Terra, né? Perdemos a interação gravitacional. Eu gosto do luar. Pois é, não ia. Uma coisa, não ia ter luz de noite, né? Nas fases de lua cheia, algumas espécies se usam disso, né? Ia afetar essa questão da iluminação noturna, ia afetar algumas questões de ecossistema, né? A maré ia baixar? Maré, né? A Lua, ela é a grande responsável pelo efeito das marés, ela e o Sol, né? Toda a interação com qualquer corpo do sistema solar gera maré, né? Mas as significativas, né, que fazem um efeito significativo é o Sol e a Lua. Mas o efeito do Sol é 0,4 vezes o efeito da Lua, então o maior efeito é da Lua, né? Então, sumiria as marés. Qual seria a consequência de não ter maré mais? Da Lua? Só da Lua, vamos supor. Pois é. Então, sobre isso. Alguma mudança. Eu sei responder, eu só quero deixar os outros terem oportunidade. O mar não ia recuar. Camaradagem. O mar não ia recuar. Onde ele tá, porque a maré é tipo um bojo que se forma, né? Ou seja, na direção da Lua, né, no sentido da Lua e no sentido contrário, né? São duas marés altas que são geradas, né? Então quer dizer que o nível sobe, para esse nível subir a água em outro lugar vai ter que baixar um pouco, né? Em relação se não tivesse a Lua ali, né? Então vai baixar o nível aonde teria as marés e vai aumentar o nível nas outras regiões. Então você vai ter uma subida de nível dos oceanos em algumas regiões e vai diminuir o nível onde seria a maré alta, né? Uma redistribuição, né? Talvez não tenha mais onda. Ou a onda não depende disso? É só do vento? A onda tem mais a ver com o vento. Outra coisa importante que teria, né, devido à ausência da Lua, além do efeito de marés, né, que a gente não ia mais ter, o efeito da Lua, a contribuição da Lua, ia continuar tendo a contribuição do Sol, né? Outro efeito tem a ver com o próprio eixo de inclinação, né, de rotação da Terra, né? Ou seja, a Terra tem aí, só botando uma aproximação, 23 graus mais ou menos, né? Não é bem isso, mas é por aí, de inclinação, né, do eixo de rotação, né, em relação ao plano dela com o Sol. Essa inclinação também se alteraria período de órbita, ou seja, o nosso clima ia ficar bem diferente, ia ficar bem mais caótico, no sentido que talvez a vida como a gente conhece, talvez não teria muita dificuldade de existir, né, devido a isso. Então teria vários problemas aí, né, no sentido climático, marés, luminosidade noturna em certos períodos, enfim, né? Ou seja, ia afetar bastante a existência da vida como a gente tem hoje, né? Tem uma vida complexa que depende de várias condições, né? Sem a Lua as condições iam mudar bastante, né? Então tá, pessoal, esse foi mais um vídeo aí do nosso canal. Fiquem atentos, fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Vamos fazer vários desses com perguntas e respostas e outros assuntos e curiosidades.